os meninos colocarem aqui também um aviso muito especial, né? Todas as mulheres estavam aqui à frente, amém? E nós vamos ter o culto de mulheres no dia 21 de março, amém, mulheres? Cutuca uma mulher aí do seu lado, fala, olha, já cria expectativa, gera aí dentro de você, porque dia 21, sábado, às 7h30, nós vamos estar aqui, vai ser algo sobrenatural, vai ser maravilhoso, o Senhor tem um derramar novo sobre nós, amém? Esse é um ano de restauração, e nós temos crido, porque o Senhor tem feito coisas novas. Você crê, querido? Você crê, querida? Amém? Então você aí já vai anotando o nome daquela amiga, amém? Já anota a data aí, 21 de março, e vai ser um tempo precioso. E o Senhor quer falar conosco, amém, mulheres? Como o pastor Rafa falou, nós somos escolhidas, temos um propósito e o Senhor quer nos alinhar. Amém? Quantos vão estar aqui junto comigo, junto com a pastora Jana, junto com as presbíteras? Eu quero ver aí um glória a Deus aí. Vai lá, mulherada, cadê vocês? Ah, agora eu tô vendo. Amém, amém. Vamos ao ministério da palavra, né? O Senhor tem ministrado muito aos nossos corações. Esse ano de restauração tem sido de restauração mesmo, amém, queridos? Você está vendo ou só eu? Fala comigo. O Senhor tem movimentado coisas aí dentro de você? Tem? Porque o Senhor tem nos movimentado também. E o Senhor trouxe uma palavra, né? E eu creio que vai trazer edificação para a igreja, assim como trouxe para mim, assim como tem falado ao meu coração. E como o Senhor já começou a fazer grandes coisas, nós precisamos entender que para haver a restauração, nós precisamos passar por processos. Poxa vida, pastora, achei que você ia falar de coisa levinha hoje. Eu estou aqui para te encorajar, amém, igreja? Porque é no processo que o Senhor nos afia, é no processo que Ele afunila a nossa identidade, é no processo que nós ficamos mais fortes, e é no processo que há restauração. Não há restauração sem processo, e o Senhor tem falado isso muito ao nosso coração, ao meu coração principalmente. Né? Então é necessário que nós aceitemos o processo. E é aqui que está a questão, porque muitas vezes nós não aceitamos o processo. Muitas vezes nós queremos correr do processo. A gente só quer a restauração, a gente só quer a terra prometida, a gente só quer Canaã. Mas aí na hora que o Senhor fala, então vem, agora é hora de você se aprofundar, se enraizar, de você se firmar e continuar firme. Nós queremos fugir, nós queremos correr, nós queremos dar voz para o medo e falar, Senhor, escolhe outro, manda outro no meu lugar. Mas fala para esse irmão que está do seu lado, fala, olha, querido, o Senhor escolheu você. Agora você fala para ele, então o processo é para você também. Não é só para mim, não é só para os pastores, não é só para presbítero, para líder, é para todo mundo. Todos aqueles que escolhem dizer sim ao Senhor, amém? Esse é o chamado de Deus para nós, esse é o ano da restauração. E aí eu quero te perguntar, você já conseguiu enxergar o lugar onde Deus quer restaurar em você esse ano? Ou o lugar ao redor onde o Senhor quer restaurar através de você? Porque nós já vamos finalizar o primeiro trimestre. O Senhor tem me trazido muito para esse lugar. De colocar data, de colocar tempo, de analisar o tempo, o processo, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo você quer finalizar. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente entra ano, sai ano e as coisas não acontecem. Mas não acontecem por quê? Porque nós estamos... deixa. Se for de Deus vai acontecer.
Querido, nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher estar neste lugar. Nós precisamos escolher ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos escolher aceitar o processo do Senhor na nossa vida. É uma escolha. Porque escolher fugir a gente escolhe. Mas e escolher permanecer? Escolha permanecer, igreja. É assim que nós vamos passar pelo processo. E aí o Senhor colocou algo no meu coração, que o processo ele está diretamente ligado à forja da sua identidade para um novo tempo. Não tem como nós sermos forjados para um novo tempo se nós não suportarmos o processo. Não tem como nós chegarmos em um lugar, o lugar da promessa, onde o Senhor falou que Ele vai te levar, aonde o Senhor falou que você vai pisar, que você vai tocar, você vai prosperar, e você vai, se você não passar pelo processo. Se você não deixar o Espírito Santo forjar a sua identidade nele, querido. Porque você vai chegar lá, assim como eu, se eu não deixar, nós vamos chegar lá e nós não vamos aguentar. Porque a nossa emoção vai estar imatura. Porque a nossa mente vai estar em outro lugar. E nós vamos sucumbir. É por isso que existe o processo. Para te capacitar para chegar na terra prometida. O processo existe para te capacitar a chegar na terra da promessa. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo lá em Êxodo 2. Êxodo 2. Nós vamos ler a partir do 11. Eu quero discorrer um pouquinho hoje sobre a história de Moisés. À medida que você abrir, você vai dando amém. Tá joia? Glória a Deus. Então vamos ler. Hebreus 2, a partir do 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já um homem feito, saiu para visitar os seus irmãos. E viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Então, queridos, Moisés, ele era um hebreu, amém? Na época que Moisés nasceu, né? Moisés, ele nasceu para ser um restaurador, um libertador, amém? Só que existia o quê? Um decreto. Era para matar todos os meninos hebreus. Mas as parteiras, o Espírito Santo tocou no coração delas e elas não conseguiam fazer isso. E aí quando Moisés ele nasce, né, ele não é assassinado, porque existia uma ordem de assassinato, espírito de morte. Ele não é assassinado. E aí, né, ele é colocado, né, lá no sumiu o nome do rio. Quem lembra? Nilo, gente, sumiu o nome. Ele é colocado no rio Nilo. E aí, a filha de Faraó pega aquele menino. E é muito interessante que a palavra de Deus fala, né, que quando ela abriu o cesto, no 2,6 fala, abrindo o cesto, ela viu a criança e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Gente, só que aí vem a irmã de Moisés e fala: você quer que eu chame uma ama para cuidar dele?
E ela rapidinho fala, vai. Aí sabe o que acontece? A mãe verdadeira de Moisés cria ele. E aí quando ele tem certa idade, ele volta então para o palácio. E aí, queridos, Moisés então, ele era um hebreu, mas também era um príncipe egípcio. Ele cresceu no meio do povo dele, recebendo as instruções ali, não é? Mas ao mesmo tempo, ele também vivia do outro lado, junto com os egípcios, ouvindo daquela cultura, entendendo como que era, como que se portava. Ele se vestia como um egípcio, mas ele era um hebreu. Ele vivia como um príncipe. Ele foi criado com a mãe biológica, mas estava no meio da realeza egípcia. Ele amava os hebreus, mas não participava do sofrimento deles. Mas não era escravo como os hebreus, porque os hebreus eram escravos. Amém, queridos? Seus irmãos eram escravos, mas ele era príncipe. Ele tinha uma mente dividida. Afinal de contas, ele era um egípcio ou ele era um hebreu? Consequentemente, também tinha uma identidade dividida. Eu sou um príncipe? Eu deveria ser um escravo? E aí, querida? Quem era Moisés? E eu não sei você, mas eu já me senti assim também. Quem já se sentiu assim, perdido? Peraí, parece que eu sou, parece que eu não sou. Mas Deus falou que eu sou, mas agora eu acho que eu não sou. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender a nossa identidade no Senhor. E isso não é fácil. É por isso que nós precisamos permitir passar pelo processo, porque esse processo vai lapidar a identidade de Deus em nós. E para ver restauração, a primeira coisa que o Senhor estabelece é a nossa identidade nele. Então, às vezes você pensa, nossa, está difícil, está doendo. Porque, sabe por quê, querido? Por que dói? Porque o Senhor precisa expandir aquilo que ainda é pequenininho, que está dentro de você. Ele traz e expande, até que você se apodere dele. E enquanto eu preparava a palavra, eu falava, Senhor, o Senhor pega a nossa identidade de dentro e traz para fora. E o Espírito Santo falou, não. Eu pego a identidade que está dentro, pequenininha, e eu expando ela. Querido, deixa a identidade do Senhor se expandir dentro de você. E é como se fosse a capa do super-homem, sabe? Vai expandindo e quando vai você se veste dela. E é exatamente disso que nós precisamos nos vestir. O problema é que todas as vezes que começa a expansão, a nossa emoção grita e fecha de novo. Quem é você? Eu te pergunto hoje. Fala para esse irmão do seu lado, se você não sabe o nome dele, pergunta. Fala, quem é você, fulano? Quem é você? Quem é você? Porque para um tempo de restauração é necessário pessoas que saibam quem são. É necessário um povo de Deus que saiba quem é. Eu quero ler lá em Êxodo 3. E aqui é quando o Senhor chama Moisés. Um pouquinho mais para frente de onde nós lemos. E é muito lindo porque o Senhor, querido, fica tranquilo. Porque Deus não escolhe os que sabem. Fica tranquilo. Deus não escolhe os que são, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Ele escolhe os que não são, para confundir as coisas que são. E o pastor Rafa ainda comentando comigo essa semana, ele falou, olha que coisa incrível. Pedro e João, diante do Sinédrio, as pessoas ficavam olhando para eles, sabe por quê? Porque elas sabiam que eles não eram estudados, mas eles falavam com ousadia.
eles falavam de Jesus com ousadia. Sabe por quê? Porque eles já tinham a identidade formatada e expandida dentro deles. Quem é você? Êxodo 3 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. E tire as sandálias dos pés, porque no lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, dos ferezeus, do zeveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aí no 12, no 11 fala assim: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quantos já se perguntaram, além de mim: quem sou eu, Senhor, para fazer isso tudo que o Senhor está falando? Quem sou eu? Quem somos nós, queridos? Quem somos nós? Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor não quer aqueles que sabem. Se você, assim como eu, se pergunta: Senhor, quem sou eu? Será que é mesmo? Será que não é? Porque você está no caminho certo. Continua. Continua. Porque o Senhor tem compromisso com aqueles que não são. Para fazer, porque a palavra de Deus também fala que é quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza. Se a gente acha que a gente sabe demais, deixa eu te falar, a identidade do Senhor nunca vai se expandir dentro de nós. Nós precisamos começar nesse lugar. Quem sou eu? Mas não pare. Não pare. É interessante aqui que o Senhor fala para Moisés, o Senhor viu que Moisés ia andando, ia lá. E o Senhor fala: ei, não aproxima. Para, Moisés. E aí ele fala: e tire a sandália dos pés, porque onde você já está pisando aí, é santo já. Mas não chegue aqui. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Queridos, quem que viu o Senhor face a face? Moisés. Mas quando que ele viu? Sabe quando que ele viu o Senhor face a face? Lá no 19. Eles já tinham saído do Egito. Aqui Moisés não tinha estrutura para ver o Senhor face a face. Então o Senhor fala: não se aproxime, mas eu vou falar com você. É por isso, queridos, que nós não podemos rejeitar o processo. Aqui é o início do processo de Moisés. Aqui é o início, onde o Senhor começa a forjar ali Moisés para ele libertar o povo. É o início do chamado. E Moisés teve medo? Teve. A palavra de Deus, depois do 4, fala que Moisés fala: não, Senhor, chama outro. Chama outro, porque a palavra de Deus fala aqui, ele diz assim: porque eu sou pesado de fala e sou pesado de língua.
Né? Aí tem os estudiosos que falam que ele era gago. Outros falam que ele já estava há 40 anos longe do Egito, não conseguia se comunicar muito bem na língua dos egípcios. Só sei que uma coisa, queridos, outros falam que ele era muito tímido. De uma coisa é certa, ele não sabia se comunicar direito. Ele não sabia falar direito. Alguma coisa acontecia ali que ele não sabia falar. E aí ele pede: Senhor, por favor, não pode ser eu. Deixa eu te falar, querido, talvez a sua maior fraqueza é onde o Senhor vai usar. É onde você quer se esconder. Não se esconda, se abra para o processo, porque o Senhor vai te usar nessa área. Não se esconda. Nós queremos nos esconder, fugir. Fala para esse irmão aí do seu lado, fala: querido, até quando você vai fugir? Até quando? É interessante que vários na Bíblia, vários. Queridos, isso não é só para mim e para você. Os grandes homens de Deus também tiveram medo, também quiseram fugir. Um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, ele foi lá e, depois de ter matado um monte de profeta de Baal, feito algo extraordinário, ele foge e enfia numa caverna. Ainda tinha coisa para fazer. Mas nós não podemos fugir. Nós precisamos dizer sim para o processo do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. É interessante aqui que nós estamos esse ano de restauração. E a restauração, ela acontece quando há coisas ou situações que precisam ser restauradas. O Senhor está forjando a sua identidade porque existe algo a ser restaurado ao seu redor. Existem situações ao seu redor, talvez dentro da sua casa, talvez aonde você trabalha, que precisa ser restaurado. Essa identidade que vez ou outra te chama e você tem vontade de fazer coisas. E aí você fala: ai, nossa, eu queria tanto servir. Nossa, eu queria tanto falar de Jesus. Querido, fala. Nossa, será que eu posso servir na igreja? Querido, pode. Fala com a gente. Nossa, será que eu posso ter uma célula? Pode, querido. Nós podemos, você pode. Mas sabe o que é isso? É a identidade do Senhor em você começando a se expandir. Não deixe a sua emoção fechar. Abater isso. Não fuja. Enfia de cabeça. Mergulha de cabeça. Deixe o Senhor fazer. Não é por força ou violência. É Ele sendo aperfeiçoado dentro de nós. Dentro de mim e de você. Mas não fuja. Não fuja. Deixe a identidade de filho de Deus se expandir dentro de você. Moisés, ele tinha ido um processo a ser percorrido para conseguir acessar um nível novo. Gente, Moisés foi... Quem que estava lá quando Jesus, foi orar? Quem que estava? Moisés e Elias. Você imagina esse nível de acesso? A ponto de ver face a face, ele chegou no início, ele fica com medo aqui, né? Quando ele vê a sarça lá, ele fica com medo, ele esconde. Mas depois não. Depois ele sabia quem ele era, a ponto dele falar: Senhor, deixa eu ver tua glória. E aí Deus fala para ele: se você ver minha glória, você vai morrer, você não aguenta. Mas eu vou deixar você ver um pouquinho. Vou te dar um vislumbre. Olha a ousadia dessa pessoa. Era o mesmo lá de trás, queridos? Era o mesmo que estava lá, vez ele defendia um, vez ele matava outro, vez ele fugia. Não é. Mas ele deixou o processo de Deus fazer. Talvez você não sabe como. Você pode chegar e perguntar. Nós somos uma família.
Avivar é uma família. E nós precisamos ter liberdade. Quantas vezes você foi, bloqueado de perguntar, querido? Perguntar não é errado, não. Perguntar é saudável, igreja. É melhor perguntar do que não fazer. É melhor perguntar do que fazer errado. Pergunta, fala, pastor, eu estou passando isso, será que é o processo? Eu estou com vontade de fazer isso, pastor, será que é? Será que é? Eu não sei qual que é meu propósito, será que é isso? Queridos, a gente não pode fugir, às vezes a gente se cala, muito menos se calar. Não se cale, por favor. Deixe essa expansão da identidade de Deus continuar se expandindo dentro de você. Em nome de Jesus. E aí o Senhor colocou algo no meu coração sobre os processos. Algo simples que Moisés passou. Para que nós possamos entender que nós precisamos passar. Para a gente aprender, sabe, queridos? O passo a passo. Às vezes a gente não sabe para onde ir. E sabe qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente ouvir o chamado. É ouvir, é estar atento. O problema é que às vezes a gente está muito fechado em nós. A gente está fechado nos nossos problemas, a gente está fechado na nossa realidade, a gente está fechado nas nossas coisas. Moisés, ele estava o quê? Apacentando as ovelhas. Agora eu te pergunto, igreja. Imagina se Moisés tivesse um smartphone, um iPhone. Vocês acham que ele ia ver a sarça ardendo? Fala pra mim. Fiquei pensando nisso em casa, gente. Ele ia estar com as ovelhas lá. Passou direto. Sabe por quê? Porque a maior estratégia do diabo efetiva não é estratégia, é algo que ele já acertou. Infelizmente, o diabo acertou. Para esse tempo, é a distração. A distração faz a gente não ouvir o chamado. Faz a gente não enxergar a sarça ardente. Faz a gente não discernir, não entender o que está acontecendo. Não entender o posicionamento. Olha, hoje nós nos posicionamos como igreja e oramos pelo nosso país. Sabe, o poder da oração pela nossa nação está na onde, igreja? Está nas nossas mãos. As portas do inferno não prevalecem contra quem, igreja? Não, fala mais alto. Igreja, sobre nós, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E às vezes nós não discernimos isso. Mas você é igreja de Deus. Amém? Você é um filho de Deus. Amém? Você foi chamado para restaurar. Você foi chamado para libertar. Você foi chamado, querido. Se você está aqui, é para você esse chamado. Ouça. Ouça o chamado do Senhor. Ouça. Logo depois, querido, que Moisés ele ouve. Sabe o que acontece? O Senhor começa a dar instruções. E se eu não ouço o chamado, muito menos eu ouço as instruções. Mas o segundo ponto, é muito importante que você ouça as instruções do céu. Aquilo que o Senhor quer para você. Às vezes existe já uma dor no seu coração, algo que o Senhor quer que você desenvolva. Pode ser o seu chamado. Eu acho que é 90% de chance de ser o seu chamado. Mas agora você precisa ouvir as instruções do Senhor. Porque aí o Senhor vai lá e fala, então, Moisés, então agora eu vou usar você para libertar o meu povo. E você vai lá e você vai falar com o faraó. Você vai falar com o faraó. Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Pega essa vara aí, joga ela no chão. Sabe essa vara que está na tua mão? Então, você vai jogar ela no chão. E ela vai se transformar em uma serpente. E aí você vai pegá-la de volta pelo rabo e vai se transformar em cajado de volta.
E assim as pessoas vão acreditar em você. Queridos, o Senhor, Ele é um pai. Ele não joga você lá e fala, vai, sem te dar a instrução. O problema é que às vezes a gente até ouve o chamado, mas aí a gente quer fazer. Eu sempre fui muito assim, sabe? Eu ouvi uma frase, eu já saí, vamos. E a instrução, querido? Quer errar menos? Ouve a voz do Pai. Ouve a instrução dele. Vai te ajudar a você entender quem você é, para que você está aqui, aonde que é o caminho certo que você tem que ir. O Senhor dá até instrução para ele, falou, então tá, pega o teu irmão, já que você não sabe falar direito, pega o teu irmão e você vai falar para ele o que ele vai falar. Você vai ser como Deus para ele. Você vai falar para ele o que ele vai falar para Faraó. Querido, é muito importante. O Senhor, Ele não vai te revelar tudo de início, mas o que você precisa, Ele mesmo te instrui para continuar no processo. Não tenha medo no processo, querido. O próprio Deus, Ele nos instrui. Amém? Talvez você chegou, entrou esse ano, Senhor, nós vamos restaurar. E vai ser isso, e aí você está olhando para tudo, é muito grande. Ei, querido, calma. Olha aquilo que está aqui na tua frente para você fazer, é o seu processo. Eu ouvi algo que chamou, lendo a palavra, e me chamou muita atenção. Lá em Neemias, quando eles começam a reconstruir os muros, e aí um vai lá e eles vão reconstruindo os portais, da cidade, dos muros. E aí depois que está tudo reconstruído lá, sabe o que eles começam a fazer? Eles vão nas brechas. Ah, ainda tem brecha aqui. Mas sabe como que eles vão tampando as brechas? Cada um tampa as brechas da frente da sua casa. Às vezes a gente está olhando lá na dificuldade lá da frente, querido, tem algo para você fazer aqui, o seu processo está aqui. Presta atenção no seu processo. Olha a instrução que o Senhor está te dando. É aqui, agora. É o teu presente. A instrução do Senhor para a sua vida é para agora. Porque se você ficar olhando muito lá, você não vai prestar atenção no que está acontecendo aqui. Você não vai conseguir viver o processo. A sua emoção não vai se expandir. A sua identidade no Senhor não vai ser aperfeiçoada. E você não vai chegar em lugar nenhum. Quem vive de futuro tem o quê? Crise de ansiedade. Quem vive pensando só lá, mas e quando? Ah, mas o Senhor me chamou para as nações. E quando, querido, se você não for fiel aqui, você não vai para as nações. Se você não for fiel ao seu bairro, ao seu trabalho, aqueles que estão ao seu redor, que precisam de restauração aqui. Ei, querido, é a Judéia agora. É ao seu redor. O Senhor quer nos forjar, passar esse processo, nos esticar, para que aí sim a gente vá. Mas o processo é aqui, é agora. Aonde é que está precisando da restauração que vai vir através de você? Você consegue entender? Você consegue ver isso? A terceira coisa que o Senhor falou para mim sobre Moisés é: obedeça. O processo que Moisés viveu, para que nós possamos viver também, é nós estarmos sempre em obediência. Obedeça, apesar do medo, queridos. Vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que não? Vocês acham que a gente não olha a dimensão de tudo, do mundo espiritual, do reino, e às vezes fala: Senhor, socorro, Deus. Mas a obediência em primeiro lugar. Porque se Ele chamou, pode ser gago, pode falar direito, pode não falar, pode ser manco, pode ser ruivo, pode ser branco, pode ser preto, pode ser o que for, querido. É com você mesmo. Mas então obedeça, apesar de. E o Senhor falava muito sobre as nossas emoções para mim. Porque o processo, ele serve para esticar as nossas emoções.
O processo, ele serve para fazer com que a gente tenha mais resiliência, querido. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem guerra aqui, a guerra lá na frente é muito mais pesada. E se nós não estivermos prontos com a nossa emoção lá na frente, nós não vamos dar conta. Imagina, nadar e morrer na praia. Seja fiel ao seu processo agora. Permaneça agora. Obedeça agora, apesar do medo. Ah, Senhor, mas eu não quero mais. Obedeça. Permaneça. Permaneça. Lá em Êxodo 4:10 fala assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste para mim. Olha isso, querido. Senhor, eu nunca falei direito, nem lá atrás e nem depois agora que o Senhor falou comigo aqui. Querida, deixa eu te falar, se você recebeu uma palavra, a palavra de Deus, eu sinto muito, não vai te mudar assim. É o processo. Moisés ouviu a voz de Deus. A palavra diz que o Senhor, Deus falou: Moisés, Moisés. Às vezes você ouve a voz de Deus e fala: parece que nada aqui dentro muda. Parece que eu erro de novo. E está tudo do mesmo jeito, querido. Sabe por quê? Você não embarcou no processo. Enfia de cabeça no processo e fala assim. Eu falei para ele, eu falei para Deus esse ano. Eu fiz uma oração e aí o Senhor me lembrou essa semana. Quando a gente entrou o ano, eu falei: Senhor, quebra tudo que precisa quebrar. Gente, lembrei dessa oração, mas o raio de oração. E aí o Espírito Santo me lembrou. E ele falou: você pediu. E você falou que eu não precisava ter dó de você. É, crente, cuidado que você pede. E ele está quebrando. E ele está forjando essa emoção. Essa identidade que precisa se expandir e cobrir qualquer rastro de instabilidade emocional, queridos. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Quando Moisés fala isso, ele fala: olha, lá quando eu morava no Egito, eu não era eloquente. E agora, também, depois que o Senhor falou comigo, eu continuo sem ser. Eu continuo com as dificuldades, eu continuo. Essa emoção aqui está do mesmo jeito. Quem que o Senhor está pensando que eu sou? Querido, se abra para o processo de Deus. E aí, à medida que você for vendo: Senhor, eu estou com essa dificuldade, corre para Ele. Vai para o teu secreto, sabe? Fecha a porta, igual a palavra de Deus fala. E fala: Senhor, hoje eu queria chutar o balde. Hoje eu queria fazer igual Moisés hoje, eu queria matar um egípcio. Talvez não é um egípcio, irmão, talvez é um cliente teu. Talvez é aquela pessoa que trabalha com você, aquele que faz faculdade do teu lado. Ah, fala para ele, fala: Senhor, a minha velha natureza está aqui ainda, me ajuda. Talvez é alguém da tua família. E você precisa levar restauração. E não uma pessoa que não tem identidade. Sabe o que é interessante? Moisés, querido, é considerado um fleumático. Você já viram o fleumático matar alguém? Gente, eu falei: Senhor, não condiz. Não condiz a pessoa de Moisés lá no Egito com a pessoa de Moisés que está tirando o povo do Egito. Não condiz o Moisés lá da casa de Faraó, igreja, com o Moisés que está indo para a terra prometida. Sabe por quê? Porque ele permitiu estar no processo. Ele permitiu ser moído. Ele permitiu o ego dele ir lá para o chão. Ele permitiu a emoção dele ser tratada por Jesus. É muita discrepância. Será que você consegue ver a diferença do seu eu antigo e o seu eu de agora?
Agora eu vou te perguntar, qual que é o seu eu do futuro? Qual eu, qual você, qual de você, qual é a sua versão de si vai chegar na terra prometida? Agora você olha para dentro de você e vê se o seu eu de agora, ele é capaz de chegar onde Deus falou que você vai chegar. É? Não, Pamela. Se ele não é capaz, tem um processo a ser passado. Tem um processo ainda a você passar, querido. É inevitável. É inevitável. Nós sabemos que para se extrair o óleo, o azeite, o que a azeitona tem que fazer? Ela tem que ser espremida. E uma vez eu ouvi que o melhor azeite, ele saia do caroço. E eu acho que foi essa oração que eu fiz para o Senhor no início do ano. E eu falei, Senhor, não tenha dó, eu quero ser a primeira. Pode quebrar tudo. Eu estou entregue no processo. Mas é importante obedecer, querido. Apesar de você não ser eloquente, nem quando depois, nem quando o Senhor já falou 1000 vezes. Obedeça. Obedeça. Obedeça quando a tua identidade antiga quiser se aflorar novamente. Obedeça. Obedeça a Ele. Porque o esticar das nossas emoções vai trazer maturidade. Sem maturidade, nós vamos enfiar os pés pelas mãos no momento de crise, ao invés de suportar o processo, queridos. O Senhor me trouxe, sabe quem? Sara. Sara, ela tinha uma identidade de estéril. Mas o que o céu bradava dela? Mãe de multidões. E o que a alma dela gritava? Estéril, eu nunca vou ter filho. De mim não vai sair nada. Não dá, é impossível. Quando vem um anjo e fala, ei Abraão, daqui 1 ano, você vai ter um filho. Sabe o que Sara faz? Sara não obedece no processo, ela não guarda a emoção dela, ela não se deixa esticar no processo. Sabe o que ela faz? Ela tenta resolver. Eu não sei para os homens, mas para as mulheres, resolver é uma coisa boa. A gente sempre resolve. Mulheres, hoje é o dia das mulheres. Fala, tem uma irmã aí do teu lado? Olha bem no olho dela, vai. Você, mulher. Fala para ela, fala assim, ei, mulher, para de querer resolver o teu processo. Porque quando a gente quer resolver o nosso processo, sabe o que acontece? A gente enfia os pés pelas mãos. O processo não é para ser resolvido, é para ser passado. É para ser vivido. E Sara estava numa transição de identidade. E ela precisava aprender a entender que ela era uma mãe de multidões. E aí quando ela tenta resolver o problema dela, ela dá a serva para o marido dela. Faz o marido dela fazer algo horrível. Tem um filho fora do casamento. Hoje nós temos lá, né, o islamismo, que é a descendência de Ismael. Tudo porque ela tentou resolver, ao invés de suportar o processo, de passar, querido. O nosso processo, ele precisa ser passado. Se você está num processo de conversão, querido, persevere, obedeça ao Senhor. Obedeça. Se o seu marido está, querido, permaneça, obedeça, ore, clame. Mas a nossa emoção, a nossa identidade em Deus, ela precisa se expandir dentro de nós. A obediência, ela está diretamente ligada à forja dessa nova identidade. Diretamente. Deixa eu te falar uma coisa, se você não obedecer, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Não vai. Quando eu era pequena, na salinha, né?
eu aprendi que o alfabeto de Deus é obedecer. Vocês aprenderam isso também ou foi só eu? O alfabeto de Deus não é igual ao nosso, A, B, C, D, que eu faço o que eu quero, não. O alfabeto de Deus é obedecer. Está diretamente ligado à obediência. Obedeça ao Senhor, queridos. Obedecer não é apenas aonde eu quero obedecer. Porque o que gera crescimento é o desconforto de obedecer quando é difícil obedecer. Você não vai crescer quando você obedece aonde é legal obedecer. Assim, ó, não joga teu carro lá no rio da João Pinheiro, não. Pode deixar, pastora. Eu vou te obedecer. Não, queridos. Não é essa obediência que faz a gente crescer, não. A obediência que faz a gente crescer é quando a gente quer ir para um lado e Deus fala, não vai para o outro. Você fala, mas eu queria, Deus, mas eu estou indo. É o lugar que nós precisamos estar. E aí aqui, né, Moisés fala, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Direto e reto, irmão. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. O Senhor dá uma direção clara para ele, gente. Só que Moisés ainda era imaturo aqui. A emoção dele ainda fala mais alto do que a identidade que Deus deu para ele. De você é um libertador do meu povo. Aí ele fala, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Senhor, envia qualquer um. Mas não via eu, não. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Ai, queridos. E o Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro. Ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. E eu serei com a sua boca e com a dele. E ensinarei vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca. E você para ele como Deus. Leve, pois, na sua mão este bordão com o qual Deus fará os sinais. Deus auxilia ele, queridos. Deus fica irado. Mas falou, então vai, Moisés. Pega o teu irmão, vai, ele vai te ajudar então. Está muito difícil. Querido, o importante é obedecer. Sabe? O importante é a gente fazer o que Deus quer. Não agradar os outros. A gente tem um problema muito grande, igreja. Como ser humano. A gente é tão carente. Eu estava ouvindo esses dias. É um professor de inglês. E ele falou, eu não sei o que o brasileiro tem, que o brasileiro não consegue falar não. Aí ele falou assim, então como que é? Quando um brasileiro ele não quer, você quer que ele saia para jantar com você, mas ele não quer ir. Como que ele te responde então? Ele falou assim, beleza, vamos marcar. Vamos marcar. E não marca. Isso é o quê? Eu não quero ir. Mas eu sou tão carente, preciso tanto de aprovação que eu não posso te desagradar. Então eu não vou falar não para você agora. Porque se eu falar não, vou te deixar triste. Queridos, nós somos uma nação órfã, carente. Nós não conseguimos falar não uns para os outros. Isso não quer dizer que nós vamos ser mal educados, não. Não é isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos nem nos posicionar com medo que o outro vai achar de mim, não vai achar. Moisés, ele não tinha medo só de Faraó, ele tinha medo também do povo. E o Senhor estava, ei Moisés, eu estou te falando, você é um libertador. Igreja, você
é um restaurador. Você é um filho de Deus, restaurador. Você pode, você vai conseguir. A sua emoção não vai falar mais alto que você. A sua emoção não vai falar mais alto que a identidade que Deus te deu. Quem é você, querido? Olhe para dentro de você e fala: quem sou eu? Quem sou eu? É muito fácil a gente falar: Moisés, cara. Moisés, o libertador. Abraão, o pai da fé. Davi, segundo o coração de Deus. Mas eles abraçaram o processo. Não desistiram no meio do caminho. Eles obedeceram ao Senhor até o fim. Ainda que seja difícil, obedeça ao Senhor. E o quarto e último aqui é: não volte atrás. Não volte atrás. Ouça o Senhor. Ouça o chamado. Ouça as instruções. Obedeça e não volte atrás. Não tem espaço mais para a gente voltar atrás, queridos. Aquela frase, né, que o povo diz: foguete não tem ré. Filho de Deus também não. Não tem. A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno de entrar no reino. Quando o Senhor fala: ei, Ló, estou salvando a sua casa. Foge dessa cidade que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas não olha para trás. O coração da mulher de Ló estava lá naquela patifaria daquela cidade. Estava envolvido naquele monte de coisa errada, querido. Se tem uma coisa que para nós acessarmos a identidade que Deus tem para nós, sabe o que é? É a gente deixar tudo para trás. Acabou. O Egito acabou. Agora, para uma estação nova, é uma identidade nova. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas não volte atrás. É proibido voltar atrás. Obedeça. Em nome de Jesus. E a sua emoção, ela vai te trair. Vai fazer você querer voltar atrás no meio do caminho. Será que eu fiz certo? Será que eu escolhi certo? Será que é isso mesmo? Não volte atrás. Peça ajuda, mas continua. Manda outro, Senhor. Não manda outro, não. Senhor, eu estou com muito medo, mas eu vou. Senhor, a minha emoção está gritando, mas eu vou. Senhor, a minha casa está desmoronando, mas eu estou aqui orando. Eu vou jejuar pela minha casa. Eu vou jejuar pelo meu marido. Eu vou jejuar pelos meus filhos. Está difícil, mas eu não volto atrás. Queridos, não volte atrás. Não tente mandar outro no seu lugar. Sabe o que é interessante? Quando chega lá no meio do deserto, o que o povo de Israel faz? Manda Moisés no lugar deles. Eles não aprenderam com ele. Vai você, Moisés, sobe lá no nosso lugar, porque a gente tem medo. Eles não aprenderam. Mas nós estamos aprendendo, amém, queridos? Nós não vamos voltar atrás. O faraó da nossa vida é Satanás. Sabia disso? Vai jogar mil coisas para fazer você desistir. Vai jogar. É interessante que a primeira coisa que acontece com o povo de Israel, sabe o que é? O faraó fala assim: eles estão querendo sair? Eles estão querendo adorar a Deus? Então, eles estão com tempo de ficar conversando. Que quer adorar a Deus, então o que vai fazer? Aumenta a carga, vai trabalhar mais. Está com tempo livre? É porque está trabalhando pouco. Faraó aumenta a carga deles. Sabe o que eles fazem? Eles vão reclamar para Moisés e Arão. Aí, o que você foi fazer com a gente? Agora nós estamos trabalhando mais. Agora está muito mais pesado. Você não está vendo o que você está fazendo? Isso é culpa tua, Moisés. Imagina, queridos. Moisés vai lá e fala: Senhor, tem misericórdia desse povo.
Mas não volte atrás. Sabe por quê? Porque isso faz parte do processo. Mas não volte atrás. Sabe por quê? Porque isso faz parte do processo. O Senhor está te desafiando. O Senhor está aumentando a sua fé. O Senhor está aumentando a minha fé. Mas não volte atrás, porque vai acontecer. Você crê? Vai acontecer. Não olhe para trás. Não fuja do processo de Deus. Aceite. Viva a identidade nova que o Senhor quer estabelecer sobre você. Sabe por quê, queridos? Ah, Senhor, nossa, eu ando de restauração, mas o trem é pedreira. Estou vendo só pedreira. Como é que você fala, amor? É soco, porrada e bomba. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor está forjando restauradores nesse tempo. Às vezes você achou que você ia chegar e, ó, seja restaurado. Ele está forjando dentro de você a identidade de restaurador. Eu não sei se você está entendendo isso, querido. Mas para nós vivermos tudo que o Senhor tem para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país, os restauradores têm que se levantar. Mas não são os que fogem do processo. Amém? Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Então você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender como Moisés. Senhor, nós não queremos, Senhor, uma identidade distorcida, resquício do passado, resquício do presente. Nós queremos, Senhor, a tua identidade em nós. Estabelece em nós, Senhor, essa identidade de restauradores para esse tempo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre a tua igreja. Eu peço, Senhor, sobre a minha vida. Sobre a minha vida, Senhor. Senhor, que assim como Moisés, ó Pai, nós possamos, Senhor, chegar lá na frente e falar, Senhor, valeu a pena o processo. Valeu a pena, Senhor, te escolher. Valeu a pena, Senhor, ouvir o teu chamado, obedecer às tuas instruções. Valeu a pena, Senhor, não olhar para trás. Valeu a pena, Senhor, continuar, ó Deus, ainda que eu não estivesse vendo solução, ainda que eu não estivesse vendo saída, Senhor, valeu a pena. Querido, se você tem se sentido fraco, ó Pai, querido, durante esse processo, fala para Ele, Senhor, me fortalece. Fortalece a minha vida. Fortalece, Senhor, a tua identidade em mim, Pai. Ah, Senhor, para que nós não venhamos voltar atrás. Eu quero convidar você vai orar por esse querido que está do seu lado. E você vai orar para que o Senhor venha fortalecer ele. Querido, você vai orar sobre isso. Senhor, fortalece o meu irmão. Fortalece no processo, fortalece na caminhada. Fortalece, Senhor, nesse processo de identidade. Fortalece nesse processo de identidade. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece. Em nome de Jesus, Paizinho. Eu quero que os líderes olhem, porque tem pessoas sozinhas. Eu não queria que ninguém estivesse sozinho. Senhor, nós clamamos o teu fortalecimento, o teu renovo. Falar com o Faraó é grande demais, Senhor, aos nossos olhos. Mas é o Senhor quem nos chamou. É o Senhor quem nos chamou. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece, Pai. Fortalece, fortalece.
clamamos por força, Pai. Renovo, renovo. Renovo, renovo, renovo. Querido, talvez a sua visão ainda não está aberta. Você não está conseguindo ver a sarça. Você não está conseguindo ouvir. Porque tem muitas coisas à sua frente, muitas dificuldades à sua frente. Mas o Senhor te fortalece hoje. Receba o fortalecimento do céu. Seja fortalecido neste lugar. Seja fortalecido neste lugar. Você não vai voltar atrás. Você não vai voltar atrás. Você vai continuar. Você vai continuar. Você vai continuar. Ainda tem uma caminhada. Ainda tem coisas a serem conquistadas. Libertação. Restauração. Então receba o renovo nessa noite. Receba o renovo do Pai nessa noite. Receba, receba sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu físico. Receba o renovo do céu. Oh, Senhor, renova, 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 Senhor. Mais perto dos teus